Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Com esta mensagem, eu quero iniciar uma série de mensagens sobre a criação de filhos, de pais para filhos. No final do episódio de hoje, darei a resposta à pergunta 670. E se Deus permitir, cada sexta-feira nas próximas semanas, a mensagem vai tratar de algum aspecto desse tema da educação de filhos. O mundo está cheio de pessoas reclamando sobre praticamente tudo. Manchetes que destacam a corrupção, a crueldade e a imoralidade indicam o grau de decadência da sociedade moderna, dando motivo para muitos comentários sobre o lamentável estado desse mundo perdido. Da ótica cristã, não há por que se surpreender com isso. Mais de 1900 anos atrás, um apóstolo de Jesus comentou sobre a grande divergência entre os cristãos e as pessoas que não servem ao Senhor. Disse João, em 1 João 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se você espera um mundo onde a maioria vai apoiar o certo e se mostrar submissa à vontade de Deus, você será profundamente decepcionado. Jesus mesmo deixou claro que isso não vai acontecer. Em Mateus 7, versículos 13 e 14, ele falou sobre a diferença de dois caminhos e poucos acertam com o caminho que leva à vida. Cristãos precisam se acordar e aceitar os fatos. Vivemos em um mundo hostil à nossa fé. Quando reconhecemos essa realidade, não significa que devemos ficar desesperados e desanimados. Quando se trata de cristãos de verdade, cuja fé vai além de alguns símbolos externos, envolve mais que apenas a participação de ritos religiosos, essas pessoas entendem o contexto em que vivem. O Senhor nos deixou de propósito em um mundo que nos odeia. Jesus orou ao Pai sobre seus discípulos mais íntimos e disse em João 17, começando no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mas quando falamos que Jesus nos deixou num mundo hostil, isso pode dar a impressão errada. Ele não nos deixou, ele enviou seus discípulos ao mundo. Ou seja, ele mandou que tivessem contato com outras pessoas para confrontar as trevas com a luz do Evangelho. Conflito seria natural e algo esperado, como ele disse em Mateus 10, versículo 34. Diante desse fato, do conflito inevitável entre a palavra de Cristo e o mundo dominado pelo maligno, seria insensato, imprudente, simplesmente absurdo para os pais confiarem a educação dos seus filhos à sociedade. Para muitos pais, a educação dos filhos é resumida principalmente no que aprendem no mundo, seja ao estudar na escola, assistir à televisão, acompanhar os colegas ou navegar na internet. Muitos pais deixam seus filhos crescerem como plantas no mato ou cachorros de rua, sem proteção, planejamento ou orientação. E por outro lado, muitos governos acham que os pais são incompetentes, irresponsáveis ou talvez as duas coisas, e assim tomam para si cada vez mais a responsabilidade da educação das crianças e jovens. E mesmo por muitos pais que se consideram cristãos, o papel de educador é transferido para outros, para igrejas ou escolas ou amigos. A resistência às tendências tenebrosas da sociedade
se baseia no papel de pais responsáveis, que não fogem da sua missão de educar seus filhos. Ao invés de culpar as escolas, os governos e os colegas, os pais precisam encarar sua responsabilidade no trabalho privilegiado de orientar seus filhos conforme os propósitos do nosso Criador. O apóstolo Paulo escreveu: "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Efésios capítulo 6, versículo 4. Quase 1000 anos antes de Paulo, um outro autor disse: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." Provérbios 22, versículo 6. Esse provérbio não é uma garantia absoluta, pois cada filho cresce e ganha a liberdade de tomar suas próprias decisões. Mas, no geral, um filho que recebe uma base sólida em casa conseguirá caminhar bem durante o resto da vida. O exemplo da infância de Jesus nos lembra que o desenvolvimento de um filho envolve todos os aspectos: crescimento físico, intelectual, social e espiritual. Pode observar isso em Lucas 2, versículo 52. O aspecto mais importante e frequentemente o mais difícil e o mais negligenciado é o desenvolvimento espiritual. Pais que não priorizam seu próprio crescimento espiritual são mal preparados para guiar seus filhos. No Antigo Testamento, quando Moisés orientou os israelitas sobre essa responsabilidade de aproveitar suas oportunidades para instruir os filhos sobre a vontade de Deus, ele deixou bem claro que tal ensinamento seria um reflexo do compromisso e dedicação dos próprios pais. Pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 6, especialmente do versículo 4 ao 7. Professores nas escolas e nas igrejas podem ajudar ou podem atrapalhar. Mas os pais não devem abandonar suas responsabilidades na educação dos filhos, deixando os filhos nas mãos dos profissionais. No final das contas, Deus deu bebês aos pais, e estes foram encarregados da responsabilidade de criar e guiar seus filhos e equipar seus filhos para viver em um mundo hostil. Nem o Estado, nem a Igreja pode cumprir esse dever, esse grande privilégio reservado aos pais. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 670. Qual nome foi dado a Gideão depois de ele derrubar o altar de Baal? Alternativas: A. Bar-Jonas, B. Sansão, C. Jefté ou D. Jerubaal. A resposta certa encontramos em Juízes, capítulo 6, versículo 32, alternativa D. Jerubaal. Diz aquele texto: naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Agora pergunta 671. Antes de ser executado, Estevão foi julgado por quem? Alternativas: A. O Sinédrio, B. O imperador Nero, C. O rei Herodes Agripa I, ou D. O tribunal romano em Cesareia. Darei a resposta no final do próximo episódio. Pais, é um grande privilégio que Deus deu para vocês para poder influenciar e guiar seus filhos no caminho que leva à vida eterna. Vamos aceitar as responsabilidades que Deus deu para cada um e vamos ser fiéis em nossos papéis. Para os pais, isso significa a dedicação na educação dos filhos. Que Deus abençoe cada um nesse trabalho tão importante na família, na sociedade e na Igreja do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.